Ao Senhor por estarmos juntos, reunidos, celebrando aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Culto é sempre agradável, porque culto é festa em homenagem a quem merece. E Jesus merece tudo de nós. E temos prazer em alegria, dedicando a Ele nossa vida, nosso louvor, nossa adoração. Como faz bem dedicar ao Senhor todas essas coisas. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação, a nossa reflexão. E eu gostaria de convidá-los a que abrissem no Evangelho de Lucas. Os irmãos podem abrir a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, é o texto que nós vamos fazer a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, logo no início, versículo 18. Diz-nos assim, Lucas 1, 18, e também o 19. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Este é o texto de para nossa reflexão. Como faz bem conhecer os propósitos de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. E a nossa vida precisa ser pautada exatamente pelas referências do Senhor, pelos propósitos do Senhor. Quando tomamos cuidado, quando somos cuidadosos com a vida espiritual, e passamos a desenvolvê-la, observando os preceitos divinos, acabamos por viver na terra, não de modo parecido com a normalidade da terra. Passamos a viver aqui de uma forma mais parecida com os céus do que propriamente com as coisas daqui. Isto faz sentido ou torna-se uma realidade quando observamos a palavra de Deus e cremos que a palavra de Deus é suficiente para todas as coisas, em quaisquer que sejam os momentos ou circunstâncias. A palavra de Deus é suficiente. A palavra é plena. A palavra é capaz, a palavra ela traduz os ideais divinos no contexto humano. Quando cremos nisso, nós nos voltamos à palavra, nós prestigiamos a palavra e nós vemos a palavra como um referencial para tudo, para todas as coisas
em nosso dia a dia. Aqui o texto está falando de um homem dedicado ao serviço de Deus. Está falando exatamente de Zacarias. Zacarias era esposo de Isabel. E Zacarias tornou-se, por graça divina, o pai de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Acontece que eles, o casal, pedia a Deus um filho e o filho não chegava. E eles, obviamente, reiteravam este contato com Deus, nesta expectativa tão linda que é ter alguém que expresse exatamente o amor, mas também expresse a continuidade de todos os ideais e sonhos agasalhados no coração de alguém. Até que chegou um dia, ele, Zacarias, foi desincumbir-se dos ofícios sacerdotais. E estando ali desempenhando o seu ofício, o Senhor comunica-se com ele. Que coisa surpreendente ouvir Deus. Que coisa maravilhosa ter consciência de que a voz ouvida é a voz de Deus. Não é apenas uma voz, é a voz de Deus. E aqui o texto diz, os irmãos leram e conhecem o texto, aqui nós encontramos que quando ele, quando ele, Zacarias, ouve que seria pai de uma criança, ele questiona, ele apresenta as suas ponderações, e ele diz o seguinte: nós já somos velhos, nós não temos condição para isso, não existe meios que possam transformar o que ouço em realidade. E então o anjo se apresenta. E aqui é algo destacado, o anjo se apresenta. A presença não foi suficiente. Não foi suficiente. A mensagem traduzida, a mensagem transmitida também não foi suficiente. E o anjo então se apresenta. Quando ele diz quem era, e diz de sua atribuição junto ao Pai, que era de assistir diante de Deus, então ele passa a tomar uma outra atitude, ele passa a silenciar-se. Duas coisas quero destacar aqui: ouvir Deus, receber a mensagem de Deus e confiar na mensagem de Deus abre o caminho mais saudável para as realizações na vida. Porque não tem como se realizar plenamente se não estiver bem com Deus. Podemos ter tudo, podemos conhecer tudo, podemos ter tudo da forma mais tranquila e farta possível, mas se não estivermos bem, se não existir tranquilidade, se não houver tranquilidade, estivermos bem com Deus, as coisas não vão acontecer de maneira satisfatória. Olhando aqui, nós percebemos que ele podia ficar quieto, Zacarias podia ficar quieto. Ele também podia agradecer, era o que ele queria. Agora ele recebe a notícia que vai acontecer, que vai chegar, ele podia ficar feliz,
encantado, maravilhado. Mas ele não o fez assim. Ele apresentou as suas desculpas a Deus. Nós somos hábeis em desculpas. Nós somos peritos em desculpas. Eu não posso fazer isso porque eu já sou velho. Aí o outro, não, mas eu não posso fazer porque eu sou novo. O outro, eu estou ocupado naquilo outro. O outro, eu não sei. Enfim, cada um alinhava a sua desculpa e sempre apresenta, porque o ser humano é afeito às desculpas. Vamos pensar um pouco. Deus tem sido tão maravilhoso e conhecemos as maravilhas de Deus. Deus tem nos surpreendido tanto e nós sabemos disso porque conhecemos Deus e nós ficamos encantados em alguns momentos, um tanto atônitos, meio perplexos, com a bondade de Deus, com os feitos de Deus. Nós sabemos disso. Mas nós também já temos dado desculpas a Deus. Nesta noite eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso. A habilidade para desculpar-se. Habilidade para dar desculpas. Habilidade sempre para deixar para depois, justificar-se. É preciso que tenhamos no coração o desejo de, ao ouvir Deus, colocar-se à disposição de Deus. Quando Deus falar, nada de duvidar, submeter-se à voz de Deus, se alegrar com o que Deus fala, com o que Deus solicita, com o que Deus pede, se alegrar com isso. E nenhuma oportunidade deve ser desperdiçada. Felizes são aqueles que aproveitam a oportunidade concedida por Deus. Quando eu fui pastor em Cabo Frio, trabalhando em um momento de evangelização, eu encontrei lá um senhor que era uruguaio, mas viveu por muitos anos aqui na cidade de Petrópolis. Ele foi levado a Cristo pelo saudoso Dr. Renfro, quando esteve, salvo o melhor juízo, pastoreando aqui na cidade. Então ele era muito amigo do Dr. Renfro. Depois ele foi para Cabo Frio, o Dr. Renfro foi para os Estados Unidos, retornou à pátria, e depois faleceu, e este senhor ficou meio que voando por lá. E então, conversando com ele, ele disse para mim que estava afastado da igreja, eu fui fazendo amizade com ele, e daí a pouco ele foi à igreja, e ele retornou para a igreja, um homem habilidosíssimo, uma capacidade incrível. Mas uma frase ele me disse: pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer tudo o que o senhor quer que eu faça, porque o seu tempo é maior do que o meu, porque eu já tenho X anos, eu não posso perder tempo, eu não posso facilitar com o tempo, eu desejo todas as oportunidades e não quero dar desculpas para nada. Se eu não puder, eu vou fazer a si mesmo. E eu fiquei encantado com a disposição dele e realmente dedicou-se por inteiro, aproveitou o final da vida e fez bonito, fez maravilha, fez uma obra extraordinária. Às vezes nós achamos e cada um tem limitação, cada um tem a sua limitação, temos as limitações, é bem verdade, mas às vezes ficamos escondidos atrás das dificuldades, ficamos escondidos atrás das limitações, ficamos escondidos e até usamos essas coisas como desculpa. Isso não deve ser feito. Vejamos o texto. Zacarias deu uma desculpa a Deus. Qual foi a desculpa dele? Eu sou velho.
eu sou velho. Não tem como. E o poder de Deus? E o poder de Deus não excede a limitação humana? Claro que sim. E o poder de Deus tem dificuldades? Ou seja, torna-se impotente diante das situações mais adversas da vida? É claro que não. A desculpa foi esta: eu sou velho, não posso ser pai, não posso, e essas coisas não vão acontecer, não importa quem veio me falar, isso na verdade não vai se concretizar. Eu sou um homem velho. Deu desculpas. E ele percebeu depois que as desculpas dele, na verdade, não contribuíram com nada, porque também não foi objeto de impedimento, porque os planos de Deus se concretizam dando ou não desculpas a Ele. Os planos de Deus se concretizam, mas quando nós temos essa consciência e agimos independente das desculpas, as coisas vão fluir com mais naturalidade, trazendo mais alegria ao nosso coração. Ele deu desculpas, mas nós encontramos na Bíblia outros que deram desculpas também. Eu gostaria de pensar em Jeremias. Jeremias, Deus o chamou, Deus o comissionou para ser profeta, e quando Deus disse a ele que ele seria profeta, de pronto ele disse: Senhor, não tem como, não tem como, eu sou como criança, eu sou como criança. Deus chamaria alguém que não podia fazer a tarefa? É claro que não. Está dentro da economia divina, Deus não pode se contradizer. Com Deus não tem menos nem mais, é tudo sob medida. Com Deus é tudo perfeito. Se Deus chamou, Ele deveria colocar-se à disposição de Deus. No livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar logo no começo, capítulo 1, versículo 10, apenas o versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, não é? e sobre reinos. Mas eu vou ler do verso 4 para ficar a coisa mais completa. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Que belíssima descrição profética. Deus diz o seguinte: você está me dizendo que não sabe falar, que é como criança? Saiba que te conheço antes que você viesse à vida. Antes que você nascesse, eu te conheço desde a madre, desde o ventre de sua mãe, eu te conheço. Às vezes damos desculpas a Deus como se Deus fosse uma pessoa indiferente à realidade da existência. Como se Deus, na verdade, fosse surpreendido com alguma coisa. Como se Deus não conhecesse o antes, o agora e o depois. Como se Deus arriscasse em seus projetos e propósitos.
Deus não arrisca, Deus conhece, Deus sabe, é pleno, é perfeito. Então não dá para dar desculpas a Deus. Se Deus tem te falado, ouça. Se Deus tem te mandado, obedeça. Se Deus está te proporcionando, aceite a oportunidade de Deus. Não só os irmãos, eu também, todos nós. Nada de desculpas a Deus. O primeiro, Zacarias, disse: eu sou velho. O outro agora diz: eu sou novo. Que coisa, este é o ser humano. Este é o ser humano. Não pode porque é velho, não pode porque é novo. Mas vamos, por causa do tempo, vamos observar um outro, Moisés. O povo estava lá na terra do sofrimento. E na terra do sofrimento, lidando com as atrocidades dos governantes daquele local. E agora nascem os meninos. E diante do grande número de pessoas, de hebreus, vem o decreto de que os meninos deveriam ser eliminados. A mãe de Moisés não o faz. Conserva o menino com vida. E este menino, por direcionamento divino, acaba chegando ao palácio do faraó e ali foi criado. E adiante ele toma conhecimento da realidade do seu povo. Ele vai visitar e prossegue a história, e ele tem contato com a sua família consanguínea, e prossegue a história, e ele sente compaixão do povo, e depois de ter sido educado em toda a ciência daquela nação, daquele país, depois de ter sido instruído em toda a ciência, ele agora abandona tudo, e depois de ter abandonado tudo, começam os seus momentos com Deus. E Deus fala com ele. Quando Deus falou, dando-lhe uma incumbência, a incumbência de libertar o povo, ele ficou, imagino que apavorado, retornar, falar, me comunicar exatamente com todo aquele pessoal. Ele ficou apavorado e, como resposta a Deus, ele diz o seguinte: Senhor, eu nunca fui eloquente, Senhor. Senhor, eu não tenho facilidade de me comunicar, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Eu não sou eloquente e tenho dificuldades de me comunicar. Quem disse que Deus precisava da voz dele? Quem disse que Deus precisava da eloquência dele? Deus precisava da obediência dele, porque quem faria seria Deus, como fez. Mas às vezes a gente dá respostas ou desculpas, porque via de regra achamos que nós vamos produzir, que nós vamos fazer, que o trabalho é nosso, que as ações são nossas. Mas se nós nos colocarmos nas mãos daquele que nos dá determinadas ocupações, incumbências, se nós nos colocarmos diante dele e aos cuidados dele, ele vai providenciar tudo que for necessário para que o seu intento seja satisfeito, para que o ideal seja alcançado, para que as coisas aconteçam do jeito dele. É só obedecer, submeter-se, é só colocar-se à disposição dele e ele vai fazer acontecer. Mas Moisés, não, eu não sou eloquente, eu não tenho facilidade para me comunicar, eu não tenho facilidade.
Então um era velho, o outro era menino, e o outro não era eloquente. E para concluir, eu quero pensar sobre Maria. Lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, verso 34, o anjo diz a ela que ela seria mãe de um menino que salvaria a humanidade dos seus pecados. E de pronto ela deu uma desculpa. Mas como ter filho sem conhecer um homem? Como ter filho sem conhecer o homem? Era como se Deus não soubesse daquilo. Era como se Deus não soubesse. E quando a gente dá uma desculpa, é a mesma coisa, é como se Deus não soubesse. Será que Deus não sabia que Zacarias era velho? Será que Deus não sabia que Jeremias era novo? Será que Deus não sabia que Moisés não era eloquente? Será que Deus não sabia que Maria não tinha conhecido o homem? Claro que Deus sabia. A desculpa é sempre algo que parece que a gente não pensa. Por exemplo, se eu disser não para alguma coisa, Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece antes de mim. Eu preciso entender que Deus sabe, conhece, tem o controle de tudo. Tudo está debaixo do seu governo teocrático, debaixo do seu arbítrio, do seu escrutínio. Deus conhece tudo, sabe de tudo. Não precisamos dar desculpas. Se Ele nos deu um desafio, abracemos o desafio. Se Ele nos comissionou, obedeçamos no comissionamento. Se Ele pede alguma coisa de nós, façamos o que Deus pede. Porque é sempre prudente, é sempre sensato obedecer a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mesmo Zacarias dizendo ser velho, o filho chegou. Mesmo Jeremias dizendo ser moço, a voz profética proclamou, anunciou e ecoou. Mesmo Moisés não sendo eloquente, Faraó ouviu o que Deus queria e o povo foi liberto. E mesmo Maria dizendo que não conhecia homem, o Filho nasceu, o Redentor da humanidade, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desculpas a Deus não é coisa para nós. Aproveitemos a oportunidade. O que Deus pedir ou falar ou mandar, precisamos obedecer, porque Deus sabe de todas as coisas. E quando Ele te comissiona, quando Ele fala contigo, você pode, eu posso, nós podemos, porque Ele qualifica, Ele dá as condições. E quanto menos ou seja, quanto mais sentimos que não temos capacidade, mais Deus vai nos usar do jeito dele e as coisas passam a ser exatamente conduzidas por Ele. Apenas um canal somos, apenas um instrumento nós vamos ser. A obra vai ser dele. Então alegre-se com a oportunidade que Deus faz chegar às suas mãos. Alegre-se com isso. Dê graças a Ele por isso, porque ser útil a Deus é um privilégio, é uma bênção imensa. Sejamos úteis a Deus. Nada de desculpas. Deus conhece. Se Ele sinaliza, é porque a gente pode. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos passar